É isso que você fala. É que não é um microempreendedorismo. Vamos ser sinceros. Uma forma de driblar impostos. Espero ter uma grande sabatina aqui com vocês. Estúdio maravilhoso e vamos que vamos. Obrigado a todos. Vamos começar por pautas que estão no dia de hoje aí no noticiário. Tivemos ontem uma reunião entre o presidente da República, presidente dos dois poderes, do Executivo, do Legislativo, e lá se discutiu fim da escala 6x1 e taxa das blusinhas para se votar agora. Eu queria ouvir a sua opinião a propósito, por exemplo, da questão do fim da escala 6x1. Vamos começar com temas que me farão perder alguns votos, claramente, mas que eu vou manter minha posição por questão de coerência. Eu já aviso para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo que, naturalmente, essa é uma pauta perigosíssima, especialmente para um Brasil cujos setores que envolvem especialmente varejo e contratação intensiva já passam, antes mesmo da implementação da medida, por graves problemas. A gente viu o fechamento agora do Habib's, uma rede que o Brasil tem muito afeto. A parte ligada à distribuição dos combustíveis, a Shell, acho que é da Raízen, também está pedindo concordata, recuperação. Já houve o problema com as Casas Bahia. E imagina isso num cenário em que estão prometendo que as pessoas vão trabalhar menos e ganhar mais. Porque você vai diminuir as horas trabalhadas e manter o salário mensal igual, as pessoas vão trabalhar menos e ganhar mais. Esse é um problema dramático vindo de uma medida populista de um presidente da República que está tentando recuperar. Isso é uma discussão central nos campos de esquerda. Recuperar a discussão sobre trabalho, que é uma discussão antiga. O Partido dos Trabalhadores surge como um movimento sindical. As esquerdas se afastam disso e entram em discussões identitárias. E eles veem isso como uma espécie de um retorno às origens, tratando de questões materiais que envolvem a vida do trabalhador. O problema é que o maior direito que um trabalhador tem que ter é o trabalho. E a partir do momento que você dificulta ainda mais a contratação, você acaba gerando, na prática, ou um encaminhamento para a informalidade ou desemprego puro e simples. Alguns setores altamente sindicalizados, eu falo, por exemplo, da indústria, elas não têm como fugir, não tem como você contratar um operário MEI. Não dá, porque são setores altamente sindicalizados. Eles apenas vão aumentar o seu custo operacional e vão perder espaço nas cadeias globais de produção, como já estava acontecendo antes disso. Então é uma medida que, por mais que para muitas pessoas, e eu entendo o drama de algumas pessoas que moram em cidades como Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, região metropolitana de Belo Horizonte, que fazem um deslocamento periférico para trabalhar nas regiões mais centrais, e elas gastam muito tempo no trânsito. E elas consideram que ficar tanto tempo trabalhando é muito ruim. Eu entendo, mas esse é um problema, acima de tudo, logístico. As pessoas perdem boa parte da vida delas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 4 horas vezes 6, 24 horas da semana em trânsito. E em trânsito, em transportes ruins. Eu entendo o drama dessas pessoas especificamente. Agora o que eu tô falando para elas a gente tá, vamos dizer, fugindo de atacar os problemas concretos, que são a baixa produtividade e problemas de infraestrutura urbana, e indo apenas para o populismo público. Há uma forte expectativa de aprovação desse projeto ainda nesse ano. O senhor presidente, o senhor sendo presidente, o senhor muda esse projeto? Sim, nós precisamos de uma nova legislação trabalhista que contemple o outro tema aqui, que é um problema fiscal também. Nós temos um problema fiscal, previdenciário e trabalhista no Brasil, que envolve desde questões fiscais, desde o rumo da previdência à competitividade. É um nó górdio que a gente vai ter que resolver. Não é fácil, porque a gente precisa de um novo regime trabalhista que vá para além do MEI. Hoje, vamos ser sinceros, boa parte das pessoas que estão sendo contratadas em ambientes urbanos, especialmente na área de serviços, são MEI. Os MEIs podiam estar na casa dos 13 a 16 milhões de pessoas que estão em MEI. Esse número é muito alto porque as pessoas ganham mais com o MEI, você tem menos tributação, e com menos tributação você também tem menos contribuição previdenciária. Então tem um problema que envolve previdência, ao mesmo tempo tem um problema que envolve as pessoas que querem ter segurança jurídica e mais dinheiro no bolso. Nós temos que ter um regime trabalhista que encare o problema do aumento da base, ou seja, tem que ter uma base de contribuição maior, com uma tributação menor. E ao mesmo tempo que gere segurança jurídica para contratar e para demitir, como acontece em qualquer nação. Este modelo, ele ultrapassa essas discussões que estão tendo agora sobre escala 6x1, porque é apenas uma... Vamos ser sinceros, o efeito da escala 6x1 vai ser o aumento da informalidade e de diminuição da arrecadação de valores que vão para a Previdência e, no fim do dia, aumento do rombo fiscal. Candidato, a informalidade já é gigante no mercado de trabalho brasileiro. Sim. O senhor não teme que este argumento do aumento do custo de produção seja equiparado ao argumento que prevaleceu no final do século XIX, quando a Lei Áurea foi adotada? Os debates no Senado, no Império, eram esses, porque os donos, os senhores de engenho, de café, não iam ter como arcar com esse custo de
ficar sem seus escravos. Isso combina com um partido tão moderno quanto o seu, com uma plataforma de futuro, esse custo, um argumento tão baseado no custo do trabalho? Ora, vamos lá. As pessoas no Brasil, elas abandonam esse regime que nós temos a CLT para procurar nações, em geral os Estados Unidos são um exemplo disso, mas mais recentemente o Paraguai, que tem uma legislação trabalhista mais flexível, e elas não estão procurando um regime de escravidão. Na verdade, quando as pessoas saem daqui para procurar um emprego em lugares em que há leis trabalhistas mais flexíveis, elas estão se emancipando. Até porque o principal direito de um trabalhador é, antes de tudo, o direito ao trabalho. O direito ao trabalho é o que o qualifica como um trabalhador. Quando você não consegue ofertar trabalho para ele, nem trabalhador ele é. E isso gera a ele a seguinte situação. Ele acaba se tornando um dependente do Estado, que acaba pagando para ele valores de ordem alimentar. E aí eu lhe pergunto, será que hoje uma pessoa que não vive de auxílios governamentais e que tem que votar, especialmente no candidato a prefeito, ligado ao município que ele vive, não é ele próprio uma espécie de escravo moderno? Eu acho que a emancipação vem através do trabalho. A forma como o trabalho vai ser dado, o modelo, o arcabouço jurídico que embasa essa contratação, ela é essencial, porque ela tem que permitir que a pessoa se torne um trabalhador e ela tem que permitir algum grau de formalização. Veja, a gente tem uma discussão muito grande aqui no Brasil sobre a alíquota do IVA, que vai ser muito alta. Porque o modelo brasileiro é baseado na tributação sobre o consumo e não na tributação sobre a renda. A gente não tributa a renda porque as pessoas estão na informalidade. Tem tanta gente na informalidade que não existe tributação sobre a renda. Os Estados Unidos vão para um caminho oposto, um caminho contrário. Nesse sentido, a gente tem que aumentar a base das pessoas que vão ter algum grau de formalização. Lógico que a gente pode criar faixas que não há, vamos dizer, há isenção tributária para pessoas com salários mais baixos. Acho que isso não tem que nem entrar em discussão. Entretanto, há necessidade de uma formalização em massa dos brasileiros. Precisamos formalizá-los urgentemente. Porque é isto ou manter um regime, que a gente precisa colocar aqui, que é um regime alternativo, uma economia alternativa, o lado B da economia. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho que o que a Maria Cristina está querendo dizer é que quando você implementa esse tipo de mudança, em geral, a reação dos patrões é essa. Olha, vai ser ruim, vai ter custo mais alto. Mas assim, como foi, por exemplo, na CLT. E no fim, você teve uma formalização. Eu não sei dizer aqui a porcentagem, mas não consta que tenha sido isso que levou a mais informalidade ao longo do tempo. Você mesmo está falando do empreendedorismo, das pessoas que querem empreender sozinhas, o MEI, tudo isso foi se adequando. Agora, quando você fala, por exemplo, em subsídio para a indústria, você mesmo é contra. Então, não é uma contradição, assim, subsídios para a indústria são protecionismo, afetam a produtividade, porque se você dá muito subsídio e o setor é improdutivo, você está protegendo um setor que não está ganhando competitividade. Mas no caso da escala 6x1 vale. Não tem uma contradição aí? De maneira alguma, porque não é isso que eu prego. E a gente tem que voltar um pouco no tempo. A formalização que houve com a CLT foi um processo que aconteceu na primeira metade do século XX. Ela veio em decorrência de um contexto histórico e o elemento da historicidade não pode ser retirado daquele processo como um todo. Ela foi construída num momento de formalização de trabalhadores, num contexto de industrialização que havia nos grandes ambientes urbanos, em que o então presidente Getúlio Vargas, ele buscava controlar os movimentos sindicais à época, colocar debaixo do braço dele, até porque havia, vamos dizer, insurgências, inclusive comunistas à época ali, e ele tinha uma preocupação muito grande. Ao mesmo tempo que isso veio com um preço. À época, a própria CLT, ela pressupunha estabilidade. A pessoa era contratada e não podia ser demitida. Lógico que a maior parte das pessoas não estavam sendo contratadas pelo regime CLT, já naquela época. Lógico que aquele modelo foi um modelo adequado para um tipo de sociedade industrial contemporânea, daquela modernidade, que ainda no Brasil ela não tinha se imposto de maneira total. Não era igual, por exemplo, o modelo italiano, você tinha a Carta del Lavoro, que ela serviu de inspiração para a CLT, porque a sociedade italiana, especialmente do norte da Itália, era altamente industrializada e altamente formalizada. O Brasil ela tinha um regime, vamos colocar aqui, pós-feudal, acontecendo em regiões do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais naquela época, com nenhuma formalização, ao mesmo tempo que nos centros urbanos ele tinha a CLT. Tem um problema de arcaísmos na sociedade brasileira, em que ele convive com modelos diferentes. Até isso é discutido na esquerda e na direita. E como resolver? A questão é, você mantém esses arcaísmos, e a única diferença é que os lugares mais modernizados, eles estão abandonando a CLT. Então os setores mais modernos da economia já abandonam a CLT. Eu vou discordar mais de um ponto, só me permita continuar aqui, que é, não, tá tendo agora o microempreendedorismo. Não tá tendo microempreendedorismo. Eu vou ser bem sincero, todos os funcionários que trabalham comigo são MEI. Eles são, isso que você falou. Que não é um microempreendedorismo. Vamos ser sinceros. Uma forma de driblar impostos. É uma forma que o brasileiro encontrou para poder contratar alguém
E com a pessoa recebendo mais, se adequando no bolso da empresa e no bolso do trabalhador. Mas hoje tem o fenômeno dos aplicativos e de toda Que, essa galera que... No fundo, ele é um trabalhador. Vamos, assim, eu não vou comprar o discurso de coach. Não, sim, mas e aí, ele é um então... trabalhador, ele é um trabalhador. E como lidar com esse cara? Porque, como você está falando, o cara está evadindo impostos e também está perdendo direitos. Por isso que nós vamos precisar criar um modelo alternativo à CLT e alternativo ao MEI, que permita a contratação e formalização em massa, que não tribute muitas pessoas na cadeia e que permita que a gente comece a ter algum tipo de racionalidade. Isso não resultaria em menos proteção para o trabalhador? Como é que isso pode garantir que o trabalhador não ficaria desprotegido? A maior proteção que o trabalhador tem que ter é receber o salário dele no fim do mês. É o trabalho. A maior parte das pessoas, e isso é um paradoxo, que estão no MEI se sentem mais seguras e mais emancipadas do que as pessoas que estão vivendo dentro do regime CLT. Toda essa discussão sobre escala 6x1, olha que paradoxal. Ela está impondo medo aos contratantes e medo aos contratados. Eu conversei com o pessoal da Associação dos Restaurantes. E aí eles me levaram, venham conversar com os funcionários. Todo mundo com medo. Muitos restaurantes estão tendo agora que combinar um restaurante daqui com o restaurante do outro lado da rua, por conta do fim da escala 6x1, eles têm que compartilhar as horas de trabalho dos trabalhadores. Ou seja, ele está gerando agora um cambalacho para se adaptar com um custo alto e que vai gerar medo para o trabalhador. Quem é que está com medo no fim do dia? Ele ou o uberista? A gente precisa entender que o motorista do Uber ou o entregador em São Paulo às vezes faz um mês R$7.000. E ele às vezes trabalha 7 dias por semana. Ele é um sobrevivente e ele vai fazendo o tempo dele, o horário dele, ele monta a escala dele. Podemos falar sobre a qualidade de vida, isso é uma outra discussão. Mas o mais importante esta pessoa está buscando a emancipação dela. O trabalhador que está na CLT não necessariamente consegue isso. Então, a segurança no fim do dia é sobre se ele tem trabalho ou não. E eu acho que modelo você propõe de como contrato? formalizar garantindo isso? Vamos um de cada vez. A mesma pergunta, na verdade. Como fazer para formalizar, como você está falando, garantindo que vai ter emprego e direito? Maravilhoso. Vamos lá. O ponto central é, uma pessoa que contrata, ela quer ter segurança no cumprimento do contrato de trabalho por parte do empregado e segurança que quando você contrata ou vai demitir as pessoas, você sabe quais são as verbas que vão ser pagas e se você precisar discutir isso judicialmente, os valores sejam previsíveis. As pessoas querem trabalhar com previsibilidade. O modelo da CLT, ele vem com muitos custos e ele vem ainda com a justiça trabalhista, que é uma caixinha de surpresas. Nós temos a pior justiça trabalhista do mundo, é o país que mais tem ações trabalhistas do mundo. Mas o que é que o senhor pretende fazer com a justiça trabalhista? Eu acho que nós temos que ter uma legislação trabalhista que vá para além da justiça trabalhista. Hoje, o MEI... Sim, mas o que faz com a justiça? Eu acho que ela tem que se encaminhar para uma obsolescência e substituição. Eu não posso... com a justiça Eu acho que é um caminho natural. Acho que um país desenvolvido no mundo não trabalha com o modelo de justiça trabalhista que nós temos. E as demandas trabalhistas no seu conflito com os empresários, elas serão resolvidas por quem? Por privados, na justiça civil, como acontece em qualquer lugar desenvolvido no mundo. A gente está mantendo uma tradição oriunda do começo do século XX, que vem de um contexto europeu, adaptado pelo Vargas ao Brasil, de conflito entre patrão, de guerra, luta de classes, que não mais cabe no mundo de hoje. Nós não estamos vivendo aquele contexto. O contexto hoje é outro. E eu não estou negando que existam tensões, que existam categorias que possam trabalhar, se organizar coletivamente. Não estou negando. Eu estou falando que as fórmulas de trabalho se alteraram. E o mundo, por mais que a gente possa discutir, e é assim, é assado, tem uma visão mais ideológica sobre isso ou aquilo, no fim do dia, quem vai determinar se a gente vai sobreviver a este mundo ou não são os nossos concorrentes. Então, mas como é que chama esse modelo que você está propondo? Isso que eu não entendi. É um modelo moderno, vamos colocar aqui. É diferente do MEI em quê e é diferente da CLT em quê? Muito simples, é uma legislação trabalhista que não parte do princípio de que o cara é um microempreendedor individual. Ele parte do princípio que ele é um trabalhador, e essa relação vai pagar o salário por hora. Tem que ter 3 princípios para você basilar qualquer coisa. O tempo máximo de trabalho por semana, o tempo mínimo de descanso que você tem que ter, e a forma de pagamento, que tem que ser por hora. E qual é a sua esses 3 princípios. De tempo de descanso, tempo de... Isso tem que discutir junto com o Congresso. Eu defendo, por exemplo, a manutenção do modelo atual das 44 horas de trabalho. Tem que ter o tempo mínimo de descanso que a gente pode estabelecer, isso estabeleça junto com o Congresso, que pode ser alterado via convenção com determinados setores, e aí a pessoa faz a venda do seu horário de trabalho. Contribuição previdenciária. Se você aumenta a base, a contribuição previdenciária pode reduzir. A gente está trabalhando com o Hélio Zilberstein, que é um dos maiores especialistas na área de previdência e trabalho no Brasil, para oferecer, a gente vai trazer isso em coletivo de imprensa daqui uma semana, junto com o nosso coordenador, que é o Kim, qual seria esse modelo trabalhista e previdenciário. Porque com o drama previdenciário que vive, só vou passar a bola, Milton, com o modelo previdenciário que a gente tem hoje, e com o aumento da informalidade, a bomba previdenciária ela não só aumenta por conta do aumento da idade das pessoas, mas também porque a base contribuinte ela reduz. É um efeito assustador. Então, nós vamos ter que ter um surto de
de formalização com um regime que seja muito fácil, muito flexível, para que a gente aumente a base da formalidade com alíquotas menores, e aí com base nisso a gente consiga resolver essa questão para o futuro. Então, a gente vai apresentar, esse modelo ele vai apresentar uma nova relação do FGTS junto com a Previdência, e alíquotas menores, e seria o novo modelo de formalização que a gente vai oferecer. Porque precisa. Porque, veja assim, eu sou o defensor de todo mundo que é MEI, porque são as pessoas que estão carregando hoje, em grande medida, o Brasil nas costas nas grandes cidades. Pera, deixa eu matar. Eu já passo a bola. Mas, se eu tivesse 50 milhões de pessoas com MEI, o Brasil quebrou. É um problema. Renan, eu disse que tinha 2 assuntos que estão na pauta, né, para ser votado lá no Congresso. Um é esse e o outro é a medida provisória da taxa das blusinhas, que acabaria, quer dizer, acabou com a medida provisória, mas a medida vai ser votada agora e provavelmente vai acabar. Qual é a sua posição em relação a essa questão? Eu tive uma discussão com a turma do varejo. Eu tomo porrada de um lado, vou tomar porrada de outro, mas vamos lá. Porque o varejo está quebrando no Brasil, né? A gente está vendo uma quebradeira e essa quebradeira vai acelerar. E eu sou uma pessoa que vê o problema da desindustrialização brasileira e enxergo isso, mas veja, se a gente não ataca problemas estruturais, isso eu falei para todos os setores que eu conversei, não adianta ficarem me pedindo defesas pontuais. Ou seja, não adianta o setor do varejo falar, me proteja nas blusinhas e me proteja no eletrônico, quando eu falo, então vamos todo mundo agora lutar, por exemplo, por um ajuste fiscal profundo, para que isso tenha impacto nos juros, para que isso tenha impacto na capacidade de investimento do Estado, que melhore estradas, rodovias, energia, isso impacta no custo do Brasil. Vamos trabalhar para ter uma legislação trabalhista isonômica no modelo competitivo? Os exemplos que a gente estava tratando aqui, ninguém quer tratar. Existe um grave problema, e esse é o problema do empresariado brasileiro, em que todo mundo só olha, desculpa o termo, pro próprio rabo. Só todo mundo olha pro próprio interesse local, do seu setor, e não quer saber pros interesses estruturantes. Então, quando vem uma grande pauta nacional estruturante, eles não atuam. E aí, quando vem uma pauta de interesse próprio deles, como a questão das blusinhas, não, agora me proteja. Por que proteja? Se você for falar consumidor, a capacidade de consumo do brasileiro está completamente depreciada. A moça não consegue comprar a tal da blusinha, não consegue ir na Shein comprar uma roupa, porque se ela for comprar aqui, vai estar caro. O cara que quer comprar um eletrônico, vamos colocar o entregador que vai comprar um celular chinês para botar na moto lá, sabendo que vão roubar mais barato, ele não consegue. Aí ele tem que citar marcas, né? Ir na Positive e na Multilaser, porque eles vão ter o acesso à rota da China. Gente, a gente tá voltando para aquela briga que teve em 1453. Não só isso, vou voltar quando os turcos tomaram Constantinopla e seguraram o caminho para o comércio com a Ásia. Isso é um absurdo. Sabe que essa é uma questão que me chama a atenção no seu programa, porque você é muito a favor de acabar com a maior parte dos subsídios, pelo que eu estou entendendo, né? Que por exemplo, a Zona Franca de Manaus, vocês têm dito que são contra, mas tem um setor que concentra grande parte dos subsídios no Brasil, que é o setor do agro. E eu vi outro dia o Blairo Maggi te apoiando, dizendo que você é uma alternativa à polarização. Qual é a sua posição sobre subsídios do agro? Vocês discutiram isso? Você acha... Porque o agro é competitivo. Ninguém pode discutir que o setor do agro não é competitivo, por exemplo, em relação à China, os Estados Unidos e outros mercados. O que acontece num governo seu com os subsídios do agro? Os subsídios do agro serão mantidos. Porque esses mantidos e os outros não? Porque os outros não são competitivos. Competitivo... existe um estudo muito bom, existe uma pessoa que que pena que ele jamais aceitaria ser ministro meu, né? Porque é o Marcos Lisboa, eu acho esse cara o máximo. E ele tem um paper que saiu da turma dele... Você já convidou? Já, eu convidei todas as pessoas ótimas, né? E eu espero que, crescendo nas pesquisas, elas me olhem de uma maneira um pouco mais generosa. Não que eu não tenha admiração de qualquer maneira, mas eu sei que, assim, eu gostaria de contar com pessoas desse nível. Um Marcos Lisboa, uma Helena Landau. Mas indo pro Marcos, vindo pra pergunta. Tem um ótimo paper que foi feito pela turma dele, mostrando que o único setor brasileiro que cresce a produtividade em níveis compatíveis com China ou Vale do Silício é o agro. O agro brasileiro tem um nível de produtividade que justifica algum tipo de investimento setorial, porque a produtividade dele, a capacidade de geração de riqueza por hora trabalhada, ela é incrível. E por que ela é incrível? São por várias razões. A mecanização, a cultura de trabalho da agricultura brasileira. Mas não é por causa do subsídio. Não é o subsídio que garante a competitividade. Não é ele que garante, até porque quando eu comparo com os concorrentes globais, o Brasil subsidia muito menos. Se eu for pegar a Austrália, se eu for pegar os Estados Unidos, e especialmente a Europa, que é um desastre, eles subsidiam muito mais. A gente tem uma coisa que nós conseguimos ter 2 safras no ano e ainda tem as safrinhas. Você consegue ter uma capacidade produtiva por conta do sol,
solo, água aqui no Brasil, a gente foi abençoado com isso. E isso mais, um agricultor com uma altíssima capacidade e cultura de trabalho. O agricultor brasileiro, ele é uma máquina, também mecanizado aqui para brincar com o termo máquina. Você consegue entregar níveis de produtividade que justificam uma ação próxima do Estado. Agora, você não consegue fazer isso com a Zona Franca de Manaus. Você não consegue fazer isso com inúmeros dos tais campeões nacionais. Então o problema não é o subsídio. O problema é como se a aplica o subsídio. produtividade. Lógico, mas... Não, mas aí dá o subsídio para quem ali está dando certo, para quem precisa ser fortalecido não tem. Mas quem precisa ser fortalecido? Ou essa é a lógica? Só para entender a lógica. Quem precisa ser fortalecido? Só para entender, Milton. Você está aí, por exemplo, falando da desindustrialização. O problema seria dar subsídio à indústria, ponto, ou dar o subsídio errado à indústria? Existe algum subsídio à indústria que seria aceitável ou não? Existe, isso não tá claro. Existe. Só que o problema, existe. Tanto que o nosso programa fala em zonas econômicas especiais. Veja, eu trabalhei com manufatura. Eu vivi a indústria de transformação metalúrgica, old school, trabalhava com porta e janela de aço, eu cheguei a trabalhar ali especificamente com meu pai com autopeças, vivi esse mundo. A indústria transforma a cultura das pessoas. O IDH de São Caetano do Sul, não sei se conhecem ali em São Paulo, ali no ABC, mas o São Bernardo, a qualidade de vida que existe o IDH, foram gerados pela cultura de trabalho, gerado pelas montadoras e os sistemistas ao redor, que entregaram para uma massa de pessoas, primeiro imigrantes italianos, depois imigrantes nordestinos, uma cultura de excelência, de repetição, de esforço, de cuidado, que se impôs na vida dessas pessoas e produziu sociedades melhores. As sociedades industriais e pós-industriais costumam ser melhores do que as sociedades que não passaram por esse ciclo. Acho que isso é claro para todo mundo. Então, a industrialização, a gente fala assim, reindustrializar, depende, porque tem lugares do Brasil que nunca se industrializaram. Eles vão se industrializar ainda. A industrialização, ela é bem-vinda. Logicamente que ela tem que ser adequada a um mundo que está vivendo grandes automações, ou seja, grandes indústrias com emprego de material, de capital humano intensivo, cada vez menos vão acontecer, acho que essa é uma realidade do mundo, mas o Brasil precisa ter indústrias de transformação, esse é o primeiro ponto. Eu acredito em zonas econômicas especiais para a gente acelerar esse processo, especialmente em áreas que o Brasil possa ter vantagens comparativas e logísticas. Vou falar primeiro uma vantagem logística. Por exemplo, uma zona econômica especial focada na região Nordeste, focada para exportações e processamento dos nossos produtos agropecuários, eu acho que demorou de sair. Demorou. E há uma vontade muito grande da agricultura avançar para isso. Você, por exemplo, ir para uma região como Petrolina, que é um dos maiores produtores de fruta do Brasil. Aquela região no oeste de Pernambuco está apresentando um surto de crescimento e que não é de agora. Então quer dizer que esse 1 trilhão de corte não vai tirar subsídio? Não, vai tirar subsídio. Porque o agro é a maior fatia do subsídio. Não. Então você não tira subsídio do agro e você tira o quê? Desindexa saúde e educação. O piso de saúde e educação acaba, desindexa a aposentadoria do salário mínimo. É isso. Eu sou uma e pessoa a política de salário mínimo passa a ser só pela inflação e deixa de ter ganho real? Eu vou chegar nisso, mas deixa eu terminar a outra parte, que é uma parte... porque a gente precisa mudar de assunto, senão... Eu sei, mas deixa eu terminar o raciocínio. Eu falo rápido, vai terminar rápido. Veja, naturalmente poderemos ter políticas setoriais que vão gerar aumento econômico em determinadas regiões, especialmente geração de emprego com algum tipo de complexidade para a formação de capital humano, que vai alterar aquelas sociedades e gerar sociedades de classe média. Eu preciso gerar isso especialmente na região Nordeste, especialmente nas regiões metropolitanas da região Nordeste, com foco em exportação. Sendo claro para eu fechar aqui, então alguns poucos subsídios vão ser mantidos. A maior parte dos subsídios brasileiros vão desaparecer, especialmente os estaduais, com a nova reforma tributária. A nova reforma tributária, que eu defendo ela em 70%, 80%, ela vai acabar com isso. Aí você tem alguns subsídios federais. Um exemplo, um subsídio federal que é altamente inefetivo é o da Zona Franca de Manaus, que vai ter que ser revisto e vai ter que ter um soft landing. O outro, aí entre os dois problemas maiores, em termos de renúncia fiscal, porque quando a gente olha o grosso, o que são as grandes renúncias? Simples e o próprio MEI. Aí estão as renúncias. Agora, se você não conseguir criar um modelo para você fazer com que a empresa possa sair do simples no long run, você vai ter as empresas ela brecando, ela pega o faturamento, breca e bate ali no simples. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal.